Eles tinham tudo: uma vida plena, um casamento feliz, uma família unida. Não porque fossem perfeitos, mas porque viviam na presença de Deus. E na presença dele há abundância de alegria, a paz que excede todo o entendimento. Cada manhã era uma nova oportunidade de sentir o seu amor. Cada noite, um momento de gratidão. As dificuldades vinham, claro, mas com Deus ao lado, o fardo era leve e o jugo suave. A comunhão com o Pai era o alicerce que sustentava cada pilar da vida deles, a fonte de toda a força, de toda a sabedoria. Mas aos poucos, o mundo começou a chamar mais alto. As vozes da ambição desmedida, do prazer passageiro, da autossuficiência, aquelas promessas que brilham, mas não aquecem. A semente da dúvida foi plantada no coração. Será que precisamos mesmo de tudo isso? Será que o mundo lá fora não tem mais a oferecer? E, infelizmente, eles decidiram se afastar, trocaram o altar pela agitação, a oração pela distração, a presença de Deus pelas promessas vazias do mundo. No início, parecia libertador, uma aventura emocionante, mas a liberdade sem Deus é apenas uma outra forma de prisão. A liberdade sem propósito se torna um fardo. Não demorou muito para as consequências chegarem, como uma onda que invade a praia e leva tudo de volta para o mar. A alegria, antes genuína, deu lugar à ansiedade constante. A paz interior se transformou em conflito externo e interno. Aquilo que era sólido começou a rachar. O diálogo no casamento foi substituído por acusações e silêncios dolorosos. A união familiar, antes um refúgio, se desfez em feridas e ressentimentos profundos. O castelo que construíram, que parecia tão forte, ruiu. Perderam o negócio. A saúde começou a falhar sob o peso do estresse e da angústia, e os amigos que pareciam tão próximos desapareceram quando a crise chegou. O vazio que tentaram preencher com as coisas do mundo tornou-se um abismo, e no fundo desse abismo, o inimigo das nossas almas celebrava a ruína, rindo da dor e da destruição que ele mesmo ajudou a causar. Quando tudo parecia perdido, quando a esperança era apenas uma memória distante e a escuridão era total, um brilho tímido apareceu no horizonte. Era a lembrança do amor do Pai. Uma voz suave, quase inaudível, em meio ao barulho da dor, sussurrando: volte para casa. Mesmo em meio à vergonha, ao peso da culpa e à dor insuportável, eles decidiram dar um passo de fé. Um passo de volta para a presença de onde nunca deveriam ter saído. E então, a luz começou a crescer. A volta não foi mágica, não foi instantânea, mas foi poderosa. Cada oração era um tijolo sendo recolocado no lugar. Cada lágrima de arrependimento era uma ferida sendo limpa pelo bálsamo do perdão divino. Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas os recebeu de volta, mas começou a restaurar tudo. O perdão curou o casamento, o amor reconstruiu os laços familiares. O que o inimigo roubou, Deus restituiu em dobro, porque a verdade é esta, e que ela ecoa em seu coração hoje. Quem volta para Deus nunca, jamais volta derrotado. Você já parou para pensar na história de Adão e Eva? Eles tinham tudo, absolutamente tudo. Viviam em um lugar perfeito, o Jardim do Éden, onde a paz reinava e a abundância era a norma. Eles não conheciam a dor, a doença, a tristeza ou a escassez.
E sabe por quê? Porque eles caminhavam na presença do Senhor. A comunhão com Deus era a fonte de toda a plenitude que eles desfrutavam. Imagine ter um relacionamento tão próximo com o Criador, onde não há barreiras, medos ou inseguranças. Era uma vida de perfeita harmonia e provisão. No entanto, em um momento de decisão, eles escolheram se afastar, optaram por dar ouvidos a uma outra voz, uma voz que semeou dúvida e prometeu um conhecimento que, na verdade, os levaria para longe da fonte da vida. Eles trocaram a presença de Deus pelo engano do mundo, acreditando que poderiam encontrar algo melhor ou mais satisfatório por conta própria. Esse ato de desobediência não foi apenas uma quebra de regra, foi uma ruptura na relação, um afastamento voluntário daquele que era o seu tudo. A partir do momento em que saíram da presença do Senhor, as consequências foram imediatas e devastadoras. Onde antes havia paz, agora havia medo. Onde havia harmonia, surgiram a culpa e a acusação. As tribulações começaram a fazer parte da sua realidade. A terra, que antes produzia seu fruto sem esforço, passou a exigir suor e trabalho penoso. As dificuldades que eram desconhecidas no Éden tornaram-se companheiras constantes da jornada humana. O mundo fora da presença de Deus se revelou um lugar hostil e desafiador. E o impacto foi profundo não apenas individualmente, mas nas relações. O que era para ser uma união perfeita, o casamento, começou a sofrer com conflitos e desentendimentos. A família, a primeira instituição criada por Deus, foi ferida pela desconfiança e pelo distanciamento. Tudo o que eles possuíam na presença de Deus, menos a inocência, a paz, a comunhão, a segurança, menos, foi perdido. A vida se tornou uma luta pela sobrevivência, marcada pela dor e pela saudade de algo que eles nem sabiam mais como recuperar. E enquanto tudo desmoronava, o inimigo, aquele que sussurrou a mentira no jardim, certamente riu. Ele celebrou a queda, a separação, a dor. O seu objetivo sempre foi roubar, matar e destruir. E naquele momento, ele parecia ter triunfado. Ele viu a obra-prima de Deus manchada, a comunhão quebrada e a humanidade lançada em um ciclo de sofrimento. Para ele, era o fim da linha, a prova de que seu plano havia funcionado. Mas a história não termina na tragédia. Justamente quando tudo parecia acabado, quando a esperança parecia ter se extinguido e a escuridão era total, uma luz apareceu no horizonte. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, não abandonou a sua criação. Ele já tinha um plano de resgate, uma promessa de redenção. Essa luz não era apenas um vislumbre de esperança, mas a própria manifestação do amor de Deus, que viria para restaurar o que foi perdido e abrir um novo caminho de volta para Ele. Essa é a grande verdade que ecoa através dos séculos. Quem volta para Deus nunca, jamais, volta derrotado. Não importa o quão longe você tenha ido, o quanto você tenha perdido ou quão profunda seja a sua dor. O caminho de volta para a presença do Pai está sempre aberto. Voltar para Ele não é um ato de humilhação, mas de vitória. É reconhecer que nossa verdadeira força, paz e plenitude só podem ser encontradas nele. Ao retornar, você não encontra um Deus acusador, mas um Pai de braços abertos, pronto para curar as feridas, restaurar a família e devolver a alegria que o mundo roubou, como está escrito em Jeremias 33. O próprio Deus nos faz um convite. Clame a mim,
e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Este é o convite para voltar à presença. Quando você clama, Ele não apenas ouve, mas responde. Ele não apenas perdoa, mas restaura. Ele revela segredos do coração dele que só são acessíveis para aqueles que estão perto. A jornada de Adão e Eva nos ensina uma lição poderosa. A vida longe de Deus é uma vida de perdas, mas o caminho de volta para Ele é sempre um caminho de restauração e vitória. A decisão de trocar as promessas vazias do mundo pela presença real de Deus é a decisão mais importante que podemos tomar em nossa vida. Talvez hoje você se sinta como essa família do início da nossa história. Talvez o seu castelo tenha ruído, talvez a alegria tenha se tornado rara e a paz uma lembrança distante. Talvez você sinta o peso das suas escolhas e o abismo pareça grande demais. Quero que você saiba que essa luz no horizonte também está brilhando para você. A voz suave do Pai está te chamando hoje. Volte para a caça. Não espere que tudo pareça acabado. Hoje mesmo, agora mesmo, você pode escolher voltar. Não importa o que você fez ou onde esteve. O amor dele é maior que o seu erro. O perdão dele é mais poderoso que a sua culpa. Ao voltar, você descobrirá que a luz da presença de Deus sempre esteve esperando por você, pronta para te acolher, te curar e te restituir. Faça essa escolha. Clame a Ele. Você verá que a maior vitória da sua vida começa com um simples passo de volta para casa. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise o velar e se inscreva para mais conteúdo como este. Que Deus te abençoe.